Boa noite, igreja! É tão legal fazer isso. Galera, vamos abrir. O tema é a cura do cego de nascença. João 9:1. Vamos lá? Amém? Vamos lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em um tanque chamado Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 12. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: Como ele recuperara a visão? O homem respondeu: Ele o colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos. Eu lavei-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz foi você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus, não acreditando que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então, perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Versículo 20. Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram: Isso porque tinham medo por medo dos judeus. Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tais coisas. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o homem tinha sido expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto há tanto tempo, ele é quem está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês, permanece. Esse capítulo, essa passagem, ela relata um dos momentos que Jesus está passando pela cidade. E lá a gente pode tirar alguns ensinamentos. Porque teve as manifestações, segundo os discípulos, os vizinhos, e entre os outros.
Jesus, ele, quando está passando por ali, ele não vê o cego, aquele cego ali. Um ceguinho que está na rua, um ceguinho qualquer. Ou uma pessoa que é impossibilitada de alguma coisa. Ele vê uma pessoa que precisa dele. Uma pessoa que precisava da ajuda de Deus. Era uma pessoa que não chamou ele. Ele disse que não chamou Jesus. Ele apenas chegou e veio até mim. Quando a gente vê isso, a gente vê que Deus, Jesus, ele está caminhando e ele não para só para ajudar aqueles que podem lhe oferecer algo em troca. Jesus, ele ajuda todos que precisam dele, que necessitam, que mostram, que dependem dele. No livro do autor J.C. Ryle, Meditações no Evangelho de João, pode mudar aí para nós, Daniel? Acho que é. Diz assim: é importante lembrar que nessa passagem relata a tristeza que o pecado trouxe ao mundo. Neste capítulo, João nos mostra que é difícil imaginarmos uma doença pior do que ficar cego. E eu também acredito nisso, porque se a gente fica cego, a gente não pode desfrutar das coisas boas da vida. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Se você fica cego, você se torna dependente de alguém para entender o que está acontecendo à sua volta. Você mostra que está dependendo de alguém. E aqui agora a gente vai para a primeira manifestação dos discípulos. Ali, diz assim: seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz que nem ele nem seus pais pecaram, mas para que as obras de Deus se cumprissem na vida dele, era necessário que isso acontecesse. Em Êxodo 25, diz que Deus castigou o homem até a sua terceira e quarta geração, com um pecado que eles nasceriam assim. E a gente pode tirar isso da Bíblia, mostrar, e ele relata isso. Então, eu quero mostrar para vocês mais um versículo. Pode pular aí. Jesus, ele vê a glória de Deus onde nós só vemos desgraça. Você olha para uma pessoa, você não diz, que pessoa maravilhosa. Aquele cego ou aquela pessoa que não pode andar, uma pessoa que não tem um braço. Você não se dispõe a estar ali ajudando. Mas Jesus, ele ajuda independente de qualquer problema. Jesus, ele sempre está disposto a mostrar para todos que quando nós mostramos que dependemos dele, precisamos da ajuda dele, nos tornamos dependentes, ele está ali para nos ajudar. Mais uma vez, Jesus responde aos discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A crença dos judeus era que se a pessoa tivesse nascido com alguma deformidade, acho que é isso, ou se fosse cego, falta de audição, alguma coisa, isso era uma maldição jogada na vida da pessoa. Era um pecado ali que a pessoa tinha cometido anteriormente na vida passada, uma coisa que nós não cremos, e uma coisa que a gente enxerga e vê que não é isso, entendeu? Agora eu quero mostrar para vocês a manifestação dos vizinhos. Quando Jesus entra em nossas vidas, as pessoas precisam perceber a diferença. Se tu é crente, se torna crente, e vai para a escola e continua sendo a mesma pessoa, as outras pessoas ao seu redor não enxergam que tu está diferente, que Jesus entrou na tua vida, trazendo transformação, trazendo milagre, trazendo cura, você continua sendo a mesma pessoa. Você não demonstra que Jesus está agindo na sua vida. Você não demonstra que foi mudado por completo por Deus. Eles notaram, os vizinhos, que Jesus tinha curado o homem. Mas eles falaram assim: não, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Como pode ele estar diferente assim? Esse não era aquele homem que ficava mendigando por aí, pedindo moeda, pedindo comida, que não podia enxergar? Não, uns diziam, sim, é ele. Outros diziam, não, não é ele, apenas se parece com ele. Mas ele dizia, sou eu mesmo. Eu que tinha os olhos fechados e agora estão abertos. E a gente enxerga que o cego estava feliz. Ele estava maravilhado com aquilo. E uma coisa que eu nos pergunto, as pessoas percebem que Jesus entrou na sua vida? A partir do momento que está vindo aqui na Life, que tu vem no culto, que tu entrou para a igreja, ou tu está fazendo alguma coisa na igreja, as pessoas percebem essa diferença na tua vida? Tem alguém que chega, cara, eu vejo Jesus em ti. Eu vejo que tu mudou. Eu vejo que tu tá muito diferente do que tu era antes. Tu é uma pessoa que está extremamente diferente. Jesus, tem alguma coisa diferente em ti? Um brilho? Talvez. Então, essa pergunta eu deixo para nós aqui. As pessoas percebem que Jesus
está na nossa vida? E com isso eu vou para o terceiro ponto. As manifestações dos fariseus. O cego, ele não viu Jesus. O cego, ele não chamou Jesus. Mas Jesus viu e foi até o cego e o curou. O cego estava lá, na dele. Jesus estava caminhando com seus discípulos e os discípulos perguntaram: Senhor, aquele cego ali, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele fosse assim? E Jesus responde: nem ele nem os seus pais pecaram, mas para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele, aí sim que foi cumprido. Uma coisa que a gente pode perceber ali é que os fariseus perguntam para ele: quem fez isso? E ele diz: eu não sei. E eles interrogam ele muitas vezes: quem foi que fez isso com você? Quem abriu os seus olhos? E eles perguntam várias vezes até o cego dizer: cara, eu não sei, eu já disse que eu não sei. Eu não sei, apenas. E o cego pega o rumo dele. Os fariseus ficam interrogados com isso. E eles levam ele até o sacerdote lá, a sinagoga. Tem mais um? Tem um antes, eu acho, não? Não tem? Não? Mas tem aqui, ó. O cego disse que ele não viu Jesus. Eu não o chamei, ele me viu, ele veio e me curou. O cego não entende a teologia, ele apenas foi alvo de um milagre transformador na sua vida. Ele não sabia quem era Jesus, quem era Deus, quem fazia, quem não fazia, quem podia fazer num sábado, quem não podia fazer num sábado. Ele apenas creu, porque eu acredito que no caminho que ele teve que sair do portão da cidade até o tanque de Siloé, que diz ali, ele teve muitas dificuldades. Porque se tu fecha o olho em algum lugar que está escuro, tu não enxerga nada, sai batendo na parede, tropeça, cai, enfim. O cego, ele teve que andar 800 metros. Pelo que eu pesquisei lá, era 800 metros. Aí, nesse caminho, a gente não sabe se o cego já conhecia o caminho até ir até o tanque, porque Jesus, naquele momento que ele passa lodo no rosto do cego, o cego podia ter ficado ali com lodo na cara e podia ter se lavado em qualquer baldezinho, qualquer poça d'água que estivesse perto. Mas Jesus falou: vai até o tanque de Siloé e se lave lá. E quando Jesus fala isso pro cego, o cego, ele apenas obedece. E é uma coisa que nós deveríamos fazer: obedecer a Deus, em quaisquer circunstâncias. A gente tem que entender que quando Deus manda, a gente apenas tem que fazer. É um mandamento para a nossa vida. É uma obediência que tu está fazendo com os teus pais, um mandamento que tu entende da obediência. Jesus fala: vai até o tanque, se lava. E ele foi e se lavou. E ele voltou vendo. Quando ele volta vendo, ele percebe o céu, ele percebe as pessoas ao seu redor, ele enxerga, ele começa a enxergar a partir dali, por causa da obediência dele com Deus. Se nós não obedecermos a Deus, nós ficamos em qualquer lugar parados, sem nenhum problema, mas com vários problemas ao mesmo tempo. Porque se o cego não fosse lavar, ele ficava ali e não seria curado da sua cegueira. Vamos lá, a manifestação dos pais. Isso. A reação da família quando um dos membros acolhe a fé cristã pode ser positiva, negativa e até mesmo ter uma rejeição. Então, quando tu mostra para os teus familiares, para os teus amigos, que tu mudou, que é algo que está sendo bom para ti, eles falam: não quero mais ser teu amigo porque tu está com essa paranoia na tua cabeça, tu não sabe o que está falando, tu só está falando baboseira aí. A gente pode ser rejeitado por muitos, a gente pode ser negado pela família. Vocês podem até mesmo ser expulsos de casa. Mas quando se mantém firme em Jesus, sabendo que Ele está te guiando, vai dar tudo certo. Isso é uma coisa que eu posso afirmar para todos aqui. Quando a gente está no caminho de Deus, não tem algo que nos impede de dar certo. Nós temos que entender que quando nossos amigos nos negam... Só um minutinho que eu vou beber água aqui, galera. Amém. Ali, a gente vê que ele foi negado pela família. Os pais chegaram lá e falaram: não, esse é o nosso filho, mas nós não sabemos como foi aberto os olhos ou quem fez isso. E nisso, o cego é expulso da sinagoga, lugar onde ele estava lá para se mostrar para os fariseus. Os pais, eles negaram que o cego era realmente o filho deles,
Porque eles largaram o cego ali, eles falaram, não, esse daí é o nosso filho sim, mas eu não quero me responsabilizar pelo que ele está fazendo. Ou quem fez algo na vida dele. Porque se ele tem idade para isso, ele falará por si mesmo. Os pais dele falam isso. Então a gente tem que entender isso muitas vezes na nossa vida. Você pode estar andando sozinho, você pode estar andando em caminhos difíceis na sua vida. Você pode estar passando por muitos problemas, mas Deus está no controle. Se você obedeceu a Deus, tu não precisa se preocupar com mais nada, porque ali tua obediência vai gerar frutos, e a partir desses frutos você terá uma vida constante com Deus, numa fé inigualável. Tem mais um? A manifestação de Jesus, que diz assim: quando Jesus ouviu que o cego tinha sido expulso da sinagoga, ele tinha sido jogado para fora, vamos usar assim. Ele foi até ele e perguntou, tá, você crê no Filho do Homem? E o cego responde, mas como eu posso crer se eu nem sei quem ele é? E Jesus responde ele de novo, ele é quem fala contigo agora. E nisso o cego prostrou e se adorou a ele, porque ele não tinha visto Jesus antes. Ele poderia ter ouvido falar, mas ele nunca tinha visto Jesus. Ele não viu o poder que Jesus tinha. Ele apenas creu. A gente pode tirar uma coisa daqui, que o cego, como eu tinha dito antes, ele não tinha uma base teológica para isso. Ele não tinha uma... Como que é o nome? Uma teologia sistemática. Ele apenas foi e obedeceu a Deus. Ele estava no caminho, estava indo para lá e ele estava, acredito eu, que ele estava pensando muitas coisas na cabeça dele. Por que será que eu estou indo cego até um tanque porque uma pessoa cuspiu no chão, fez um lodo e passou na minha cara? Por que será que eu estou fazendo isso? Quando ele chegou no tanque e se lavou, que ele viu que ele estava curado, ele entendeu, eu obedeci ele. Ele tem o poder. Os judeus, eles diziam que naquele tempo não podia se curar no sábado, não podia fazer milagres, não podia fazer nada. E Jesus, ele é o dono de tudo. Ele é o Criador. Ele tem poder para tudo, para fazer o que ele quiser, no momento que ele quiser, no dia que quiser. Ele pode te curar em qualquer momento da tua vida. Tu pode estar lá no fundo do poço. Tu pode não entender o porquê que aquilo está acontecendo contigo. Mas Deus tem um propósito para a tua vida. E a gente pode continuar seguindo aqui, indo para o final, a conclusão. Qual é a minha atitude? Essa é a conclusão. Qual é a minha atitude? Se eu estiver andando, se eu estiver na escola, se eu estiver em qualquer lugar, qual vai ser minha atitude? Eu vou negar Jesus? Eu vou me fazer de cego? O que a gente vai seguir a partir disso? Porque o cego, ele obedeceu. Se vocês obedecerem, vocês vão ter frutos a partir disso. O cego, ele abriu os olhos e a partir do momento que ele abriu os olhos, ele começou a ver tudo. Ele entendeu o porquê que ele tinha obedecido a Deus. Ele entendeu que se ele obedecesse naquele momento, ou em outro momento da vida dele, um momento futuro, ele ia ser recompensado por isso. Ele ia entender que Deus estava com ele. A gente pode não reconhecer que... Só mais um minutinho que eu vou tomar água. Amém. A gente pode entender que tudo isso coopera para o nosso bem. Ali no finalzinho, Jesus diz assim, eu vim para que os cegos vejam e os que são cegos, e os que vejam fiquem cegos. Quem são os cegos ali? Os cegos são aqueles que não reconhecem, na verdade, os cegos que vão ter visão são aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus, que são pecadores, que precisam de Jesus. E quem são os que são cegos? Os que não eram cegos e que são cegos. Eles são aqueles que não reconhecem que precisam de Deus, que têm uma dependência de Deus. Os cegos que se tornaram cegos, mesmo com visão, são aqueles que negam a Jesus. A gente pode dizer assim. Eu não sei se tem mais um slide. Tem mais um slide? Não? Fechou?
Então, mais uma pergunta que eu deixo para nós. Então, qual é a nossa manifestação no nosso dia a dia? Como a gente vai agir a partir de agora? A partir do momento que a gente entende, obedece a Deus. Você vai negar, você vai ficar quieto, você vai rir da piadinha do pessoal lá da escola, trabalho, não sei se vocês trabalham. É isso.